Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Condessa Anasta Kuchikowska. Sejas bastante bem-vinda ou bastante bem-vindo a um novo vídeo motivacional aqui no canal. E olhem só, este vídeo merece ser compartilhado, por isso compartilha ao máximo. Este vídeo vai motivar você a aprender os idiomas novos. E olha só, vamos supor que você sabe inglês. Vamos supor. Como é que a gente em inglês fala olá? Hello, né? Hello. Hello, tudo mais. Como é que a gente fala o mesmo em alemão? Hallo, hallo. Good evening, my dear. Boa tarde, meu querido ou minha querida. E guten Abend, em alemão. Podia ser uma coincidência, podia, mas vamos pegar nos dias de semana e imaginar que você agora não sabe o inglês, mas sabe o alemão. Vamos pegar em Montag. Montag em alemão. Parece com a palavra Monday. Montag é Monday, é segunda-feira. Vamos pegar noutra coisa, por exemplo, Dienstag. Dienstag em alemão, Tuesday em inglês. Ok, aqui não é parecido. Em alemão vamos pegar em Freitag. Freitag. Friday em inglês. Gente, isto acontece porque o inglês e o alemão são do mesmo ramo, línguas germânicas. Eu sou uma profissional licenciada em línguas germânicas, tradução e literatura. E eu vos posso falar uma coisa. Quando vocês sabem dois idiomas dos ramos opostos, o terceiro para aprender não custa nada. Porque vamos pegar na palavra batata em inglês. Como é que vai ser em inglês a batata? Potato. Mas ao mesmo tempo, se você sabe russo e você sabe que em russo kartoffel é batata, em alemão Kartoffel é batata também. Significa que você já encontra semelhanças, já encaixa. Na base de dois idiomas opostos, você tem acesso ao terceiro, quarto, quinto, sexto idioma. Imagina só. Sestra em russo, tá bom? Sestra em russo. Siostra em polaco. Sestra em tcheco. Sister em inglês. Schwester em alemão. E a minha pronúncia não está perfeita, mas todo mundo vai entender. E é nisto que acontece a nossa motivação. Quando você aprende um idioma oposto ao seu ramo, imagina, português é do ramo das línguas latinas. Aconteceu que existia o latim, o Império Romano gerou o latim, né? O latim depois, assim, vulgarizou-se e gerou vários idiomas. Seja isso espanhol, italiano, português, francês, tudo isto em conjunto deu-nos o ramo das línguas latinas. Não tão longe ficaram os povos bárbaros que geraram línguas germânicas, isto é, inglês, alemão, holandês e vários outros. O que é que nós temos aqui em ponto? Imagina, eu preciso explicar para um alemão que eu preciso de uma laranja. Ok, laranja em inglês é orange, mas eu sei o russo. Aí eu tento orange, o homem não entende, mas aí eu falo apelsine. E ele vai me entender, porque apelsine existe em alemão. Que tal? Outra coisa, imagina, batata, potato. Aí, nossa, o homem não entende. Kartoffel, kartoffel, ótimo. Aí, imagina, em russo existe a palavra Butterbrot. Butterbrot, que é um pão misto com queijo e fiambre. Aí o homem vai entender, Butterbrot. Ela quer provavelmente um pão com manteiga, que é a coisa típica daí da Alemanha. Vamos dar uma olhada nessas palavras alemãs. Imagina, se eu não soubesse o alemão, mas ao mesmo tempo fosse ler essas palavras. Como, por exemplo, der Stuhl, que significa, provavelmente, stool. Stool é uma cadeira em russo. Ou imagina aqui a die Wanne. Die Wanne significa a banheira. Nós também temos aqui das Zifferblatt. Oh, meu Deus, eu quase que tenho a certeza que é Zifferblatt em ucraniano e russo, que é aquela parte do relógio onde demonstram-se as horas. Landschaft. Die Landschaft provavelmente é Landschaft e Landschaft é uma paisagem. Der Rucksack. Essa aqui vai ser Rucksack em ucraniano, é Rucksack
e significa uma mala enorme que você carrega para a escola. Mais um exemplo interessantíssimo. Vamos pegar na palavra gravata, né? Gravata. Em ucraniano soa como kravatka, bem semelhante. Kravatka, 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 que é a gravata. Mas ao mesmo tempo, imagina, eu sei o alemão, estou aprendendo o alemão, tenho aqui das Halstuch. Logo, eu já sei como é que isso vai soar em russo, Galstuk. Significa que, aprendendo vários idiomas, você deixa na sua cabeça nascer um meio, literalmente, que irá deixar você com mais facilidade para a aprendizagem dos outros idiomas. Vamos mais uma vez. Galstuk. Eu sei que Galstuk em russo é uma gravata. Olhem o quanto são diferentes essas duas palavras, gravata e Galstuk. E ao mesmo tempo, agradecendo ao Galstuk, eu sei que em alemão vai ser a mesma coisa. E agradecendo à gravata, eu sei que em ucraniano vai ser kravatka. Que tal? Imagina outra coisa, eu escrevi aqui. Nós temos espion em russo. Espion, espion, espion. E você assim, nossa, que significado é esse, espion? Espionagem. Gente, espionagem. E se eu falar espion em alemão, vai dar a mesma coisa, espião. Ou eu vou insistir e falar Juni, 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 Juni. E você tipo, Juni, Juni, Juna, Juni, Jung, Young, Young em inglês. Jugend em alemão. Entenderam? Jovem em português. Só que em português, imagina, está escrito jovem, mas tenta ler esse G como se fosse um U. Passando para avisar que você pode ter aulas comigo como professora de russo, inglês, ucraniano ou até de história. Sim, por Google Forms, deste link lá embaixo na caixa de descrição ou este e-mail. No Google Forms você já consegue tirar várias dúvidas sobre as aulas. Por favor, confirma o link lá na caixa de descrição e inclusive deixa gostoszinho, comentáriozinho, se inscreva no canal e vamos continuar. Simbora! Depois do vocabulário, segue o outro ponto na aprendizagem de um idioma, que é a gramática. A gramática realmente é uma coisa complicada, é uma coisa chata, mas nós devemos saber uma coisa. O português, francês, italiano e espanhol nasceram de idioma latim, né? E o latim, ele era muito complexo. Ele tinha declinações, só que depois vulgarizou-se porque as pessoas mais pobres não tinham acesso à educação e então falavam como lhe dava jeito. E a mesma coisa pode acontecer com você quando você viaja, sabe só o básico, o vocabulário básico, fala com erros gramaticais, mas todo mundo entende. Você está falando a maneira vulgar do idioma e não há nada de errado nisso. O mais importante num idioma é passar a mensagem. Então, a coisa mais importante é você transmitir a mensagem para que as outras pessoas lhe entendam. Seja mais confiante. Agora sobre a gramática. Então, em latim existiam os casos, declinações. O que é que são as declinações? O que é que são os casos? Literalmente, nós temos nominativo, dativo, genitivo, acusativo, ablativo, vocativo, tudo isto parece chinês, mas não é. Por exemplo, em russo, a construção de uma frase é relativamente livre. Por quê? Porque imagina, я читаю книгу. Книгу читаю я. Mas em português isto não daria certo, ou seja, eu estou lendo o livro estou lendo eu. Ok, tá, em português ainda dá. Maria comeu o bolo comeu Maria. Que podia significar que o bolo que comeu a Maria. Imaginem, já muda completamente o sentido. Por que que isto acontece? Por causa das declinações que existem em alemão, turco, finlandês, latim antigo, e russo, e polaco, e tcheco, e ucraniano. O que é o sistema dos casos? Vou ler aqui para ser mais claro. Os casos indicavam as relações entre as palavras, pois o latim não tinha artigos e as preposições. E vocês reparam, quando eu falo em português, eu não uso artigos, porque no meu idioma materno não tem artigos. Mas eu continuo falando, não é mesmo? Porque sou confiante, porque eu preciso passar a mensagem. Eu não uso os artigos porque no meu idioma materno já é subcompreendido o que é que se passa na base do fim da palavra. Imagina, красивая significa bonita, é um adjetivo. Só isso, eu não preciso usar um artigo, eu não falo bonita, eu falo красивая, é só isso. Mas imagina, eu preciso falar
Para a bonita. Em português são 3 palavras. Para a bonita. No meu idioma materno seria красивой. Красивой. Literalmente, só isso. Na base do fim de uma palavra, eu já consigo julgar o que é que isto significa. Красивой. Acabou com ai, significa que é para a bonita. E isto é o sistema dos casos. Existem vários casos. Nominativo, красивая, bonita. Depois nós temos genitivo, gerado por quem? красивой. E dessa forma, independentemente de onde eu vou posicionar esse красивой na frase, não vai mudar o seu significado. Ou seja, o bolo não vai comer a Maria. E nisto, mais uma vez, você pode me falar: eu não me sinto motivado ou motivado para aprender um idioma novo. Para que é que eu vou aprender o ucraniano se eu não sei onde usar esse idioma? Não sei com quem praticar. Você vai usar esse idioma onde você menos espera, nos outros idiomas. Porque você, aprendendo outro idioma, já pode usar a construção, a base, o vocabulário em outros idiomas que são do mesmo ramo ou do ramo que fica por perto. Veja o mapa geográfico do mundo e saiba que, por exemplo, se você sabe ucraniano ou russo, você vai ter uma certa facilidade em aprender algumas palavras em alemão, como Apfelsin, que significa laranja. Porque é um Apfel, apple, da China. Literalmente uma maçã da China. Mais um exemplo sensacional para aprender as declinações em russo. Como exemplo, nós temos Masha, é nominativo. Ou seja, o nome é a Masha, ok? Masha, tá bom. Mas imagina, você precisa falar que algo foi dado para a Masha. Em português é a Masha, né? Você precisa usar a Masha. Em russo não, é só Masha. Masha. Você mudou Masha para Masha e já significa que é para a Maria. Vamos voltar um bocadinho para alemão. Em alemão tem uma coisa engraçada. Todos os substantivos, mais uma vez, substantivos, todos os substantivos vão ser escritos por letra maiúscula. Que tal? Gostaram dessa informação? Já consegue pegar nela e começar a estudar o alemão. Porque compensa, porque vale a pena. Atenção, minha querida gente, por favor, deixem joinhas lá em baixo, comentem ao máximo, compartilhem ao máximo. Seja Facebook, Telegram, Instagram. Isto é extremamente importante para este vídeo popularizar-se e motivar mais e mais pessoas e para eu saber que esse tipo de conteúdo é interessante. Outra coisa que eu gostaria de abordar aqui neste vídeo seria a etimologia. Algumas pessoas conhecem etimologia, outras não. A etimologia é o ramo dos estudos da filologia. Filologia, procurem no Google. Etimologia estuda a origem das palavras. O exemplo mais emblemático, mais representativo de etimologia seria a palavra ucraniana дякую. Дякую, 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 que significa obrigado. Eu pensei assim, de onde vem essa palavra? Дякую, дякую. Em polaco existe dziękuję, que significa a mesma coisa, obrigado. Aí eu pensei, danke, fui pesquisar na internet e encontrei que os povos bárbaros passaram pelos povos eslavos e deixaram lá como a herança a palavra obrigado. Дякую provém de danke e tal e qual como thank you em inglês. Repara só, em inglês thank you, em alemão danke, em ucraniano дякую e em polaco dziękuję. Várias palavras têm a sua origem, ou seja, não é que a gente fala hoje e assim chegamos inteligentes a esse mundo, não. Tudo isto tem o seu histórico. Eu já fiz a pesquisa da etimologia da palavra thank you e da palavra danke e podemos ver que o étimo é mesmo thank. E esse thank significa, a palavra germânica, pensar. Literalmente, capacidade de pensar no outro. E em japonês diz-se arigato, que vem da palavra japonesa antiga arigatai, que significa difícil de obter ou raro. Ou seja, literalmente, pesquisando a etimologia, temos o acesso a uma informação nova, à história da palavra. E vejam o inglês antigo, não dá para compreender ele. Igual o português antigo, não dá para compreender absolutamente tudo. Isto é o que a etimologia estuda. Então, seja interessado em procurar novas coisas no Google.
A etimologia da palavra gato provém do latim gato. Ou, por exemplo, brother provém de línguas germânicas. Imagina, antigamente eles falavam, por exemplo, brother, brother, brother. E isso chegou até aos eslavos, brat. Muitíssimo obrigada por ter assistido esse vídeo. Seja feliz, mega feliz, bastante feliz, bem sucedido, com prosperidade financeira e com os desejos todos realizados. Eu espero que esse vídeo tornou você mais inteligente, porque isto vai tornar o mundo mais próspero. Sendo você mais inteligente, você faz esse mundo melhor. Então, bom dia, boa tarde e boa noite. Se inscreva aqui no canal. Até!